Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais expressivos da história da capoeiragem, as maltas de capoeira no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Bom, esse tema ele é muito abrangente e não vai dar para falar em apenas um vídeo. Então, nesse vídeo eu quero que vocês entendam o que foram as maltas de capoeira e depois no segundo vídeo eu vou falar sobre o envolvimento das maltas com a política, a Guerra do Paraguai, a abolição, proclamação da República. Eu acho que é um tema muito explorado, né? Tem muitas obras que falam sobre isso. Mas a grande referência continua sendo a obra do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, Negregada Instituição. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é um tema dos mais interessantes sobre capoeira. Eu já falei em outros vídeos que a capoeira foi a principal cultura negra do século XIX. E as maltas a gente pode dizer que foi a expressão mais forte da capoeiragem. Malta é um termo português que significa gangue ou grupo de desordeiros. Já existiam maltas de capoeira desde a primeira metade do século XIX, quando a capoeira era uma capoeira escrava e praticada por africanos ladinos, ou seja, africanos escravizados que já estavam acostumados com o ambiente no Brasil. Esses eram considerados ladinos, diferente dos boçais, que tinham acabado de chegar da África e que não sabiam a língua, não sabiam nada sobre o local. Esses são termos usados pelos traficantes de escravos para separar, para designar esses escravizados. Então as maltas nessa primeira metade do século XIX eram agrupamentos pequenos, de 3, 5, 8 escravos no máximo. E funcionavam nessa lógica de sociabilidade, de reconstrução de laços aqui nas Américas, muito parecido com as nações diaspóricas. Depois eu posso gravar um outro vídeo falando melhor sobre isso. Mas basicamente a diáspora africana destruía qualquer tipo de laço entre os escravizados e apagava a identidade desse escravizado. Então, quando ele chegava no seu local de destino, havia um processo de reconstrução dessa identidade e desses laços de sociabilidade. As nações diaspóricas funcionaram nesse sentido e as maltas de capoeira também. Era um local de sociabilidade, de reconstrução de uma identidade. Então, nesse momento, as maltas eram uma forma de sobrevivência numa sociedade violenta, que era a sociedade brasileira, dos centros urbanos brasileiros, no século XIX. Era uma forma de se proteger da violência dos seus senhores, da violência da polícia e da violência por parte de outros escravos. Sim, porque havia uma disputa entre esses escravizados, né? Então boa parte da violência praticada pelos capoeiras não era apenas contra a polícia, uma forma de resistência à escravidão. Era também entre os escravizados, né? Boa parte das vítimas de capoeiragem eram os próprios escravos, que lutavam entre si, os próprios negros escravizados. Então sim, isso não apaga o caráter de resistência. Então a capoeira foi sim uma forma de resistência à escravidão, mas também era uma forma de disputa entre esses escravizados que começaram a se organizar em maltas, para disputar territórios, poder e sobrevivência numa sociedade violenta. Já na segunda metade do século XIX, há uma transformação na capoeira, né? Ela fica muito mais abrangente. Ela começa a ser praticada por crioulos, que são aqueles escravizados nascidos no Brasil, por libertos, ou seja, forros que conseguiram sua liberdade, e até por brancos estrangeiros. Sim, então portugueses começam a participar da capoeira, inclusive se envolvendo nas maltas. Isso faz sentido, inclusive, pelo próprio fim do tráfico transatlântico de escravos. Então, em 1850, tem a Lei Eusébio de Queiroz, que finalmente acaba com o tráfico transatlântico de escravizados.
Então isso naturalmente ajuda a mudar o caráter da capoeira, né, que até então era muito mais praticada por africanos escravizados, e a partir da segunda metade começa a ter essa presença então de crioulos, libertos e brancos. E o crescimento da capoeiragem é acompanhado com o crescimento das maltas de capoeira, que se tornam uma peça importante na dinâmica urbana, principalmente no Rio de Janeiro. Por quê? Na verdade, as maltas foi um fenômeno que ocorreu em diversos centros urbanos do Brasil no século XIX. Mas o Rio de Janeiro, como eu já falei em outros vídeos também, ele foi o principal porto de chegada de africanos escravizados da América e a capital do Império. Portanto, naturalmente era um centro urbano maior, mais importante, onde havia mais presença de escravizados. Isso gerou uma maior presença de capoeiras e, portanto, de formação de maltas de capoeira. Nesse momento de transição, então, a capoeira deixa de ter como principal ponto de referência o chafariz. Como eu já falei em outros vídeos, o chafariz era um local que aglutinava a população em geral, mas principalmente escravos. E a partir da segunda metade começa a ter água encanada, então o chafariz perde a sua importância nos centros urbanos, e então o principal ponto de referência das maltas de capoeira passam a ser as igrejas e as tavernas, os bares, que eram chamados de fortaleza. Inclusive as igrejas, que eram muito comuns, né, tinham muitas igrejas na cidade, uma em cada bairro, elas passam a ser pontos de encontro, e os capoeiras eles subiam até as torres das igrejas. E ali eles se reuniam nessas torres e muitas vezes se comunicavam pelos sinos. Então, tocando o sino da igreja, isso gerava uma comunicação com outros capoeiras que ouviam, e dependendo do toque, sabiam o que estava acontecendo, o que deveria ser feito. Essas maltas de capoeira ligadas às freguesias, elas foram crescendo, né, aos poucos, criando grandes rivalidades e se juntando, se tornando aliadas. Isso gerou a formação de federações de maltas, que ficaram muito fortes na segunda metade, principalmente nas últimas décadas da monarquia. Essas federações de maltas eram chamadas de guaiamuns e nagoas, duas grandes federações que aglomeravam maltas de capoeira. Basicamente, para simplificar um pouco, os nagoas provavelmente vêm de Nagô, que é uma nação diaspórica, e eles representam uma tradição africana de capoeiragem, provavelmente ligado a africanos chefes de maltas. E eles ocupavam uma região da periferia da cidade, então de freguesias não centrais, que ficavam que eram periféricas. Então esses eram os nagoas. Já os guaiamuns, eles representam uma tradição crioula de capoeiragem, portanto de escravos nascidos no Brasil. E eles ocupavam as freguesias centrais. Cada um tinha ritos, tradições e cores que representavam esses agrupamentos. Então, como a gente pode ver nesses mapas aqui, que na verdade são da primeira metade do século XIX, né? Mas dá para ter uma ideia da cidade do Rio de Janeiro, e como que era uma cidade pequena, né? Assim, comparado com as dimensões atuais. Você vê que tem um centro muito denso, muito povoado, e em volta a gente tem as freguesias dos nagoas. Então a gente vê aqui a Ilha das Cobras, como eu já disse em outro vídeo, era um local, uma prisão de capoeiras, né, a presiganga, onde capoeiras eram levados para fazer trabalhos forçados. A gente tem o Cais do Valongo e o Cemitério dos Pretos Novos, que era o principal porto de chegada de escravizados até 1830. E aí a gente vê aqui o Campo de Santana, que era um local mais afastado, havia uma malta de capoeira, de nagoas ali, a Lapa, a Glória, que eram regiões também periféricas, e a região central, onde tinham os guaiamuns, as maltas que compunham os guaiamuns. E como nós sabemos sobre as informações sobre essas maltas de capoeira? Bom, uma das principais fontes é este livro aqui, que é o primeiro livro escrito sobre capoeira na história. Esse livro
é escrito por um português, o Plácido de Abreu, chama Os Capoeiras, é um livro de 1886. O Plácido de Abreu era branco, né, a gente vê por essa foto, um português, e ele mesmo era um capoeira, ele participou da capoeiragem do Rio de Janeiro nesse período, e aí ele escreveu esse livro, que é muito interessante, na verdade ele é um romance, então boa parte do livro ele fala muito pouco sobre capoeira, ele fala sobre, marginalmente, né, sobre uma história que envolve capoeira, mas é um romance, e sobre malandros cariocas e tal. Mas na introdução do livro é muito interessante, ele começa descrevendo algumas coisas, né, sobre a capoeira do período, algumas informações que são muito relevantes. E ele até fala que vai escrever um livro depois, né, sobre esse assunto, mas que ele já dá algumas pistas, né? Então eu vou ler nas palavras dele algumas coisas que ele fala sobre os nagôs e guaiamus. Então, guaiamu é o capoeira que pertence aos seguintes partidos: São Francisco, grande centro do qual foi o chefe o célebre Leandro Bonaparte, Santa Rita, Ouro Preto, Mariana, São Domingos de Gusmão, além de outros pequenos bandos agregados a este. A denominação que tem estes grupos é casa ou província, e a cor, porque são conhecidos, é a vermelha. Nagoa é o capoeira que pertence aos seguintes partidos: Santa Luzia, centro do qual foi chefe Manduca da Praia, São José, Lapa, Santana, Moura, Bolinha de Prata, além de outros grupos menores, aliados àqueles. A cor porque são conhecidas é a branca. Bom, e aí ele vai falando uma série de coisas assim sobre a capoeiragem desse período. Uma das coisas interessantes que ele fala é o seguinte: os partidos são organizados com um chefe, ajudante, cabos de esquadra e praças. Então a gente vê que existe uma hierarquia dentro das maltas de capoeira. Inclusive tem os nomes, né, desses postos que são ocupados. Então, por exemplo, os carrapetas são jovens, não iniciados ainda. Depois vem os caxinguelês, que são crianças ou jovens aprendizes. Depois tem os amadores, que não se alinham a nenhuma malta. Depois tem os profissionais, que são integrantes de maltas. E depois os chefes, que são os chefes das maltas. Depois o Plácido de Abreu continua. Há pouco tempo, ainda o bando Guaiamu costumava ensaiar os noviços no Morro do Livramento, lugar denominado de Mangueira. Os ensaios faziam-se regularmente nos domingos de manhã e constavam de exercícios de cabeça, pé e golpes de navalha e de faca. Os capoeiras de mais fama serviam de instrutores àqueles que começavam. A princípio, os golpes eram ensaiados, fazendo-se uso de mãos limpas. Quando o discípulo aproveitava as lições, começava a ser ensaiado com armas de madeira e por fim serviam-se dos próprios ferros, acontecendo muitas vezes de ficarem ensanguentados os locais de exercícios. Os nagoas faziam os mesmos ensaios, com a diferença de que o lugar escolhido por eles era a praia de Russell, para os partidos de São José e Lapa, e Morro do Pinto para os de Santana. Então, assim, é muito interessante as informações que o Plácido vai falando, inclusive ele fala sobre músicas que eles cantavam, né, que os grupos cantavam, fala sobre gírias que eles tinham. Então, por exemplo, cambar era passar de um partido para o outro, arrear, deixar de jogar capoeira, sardinha era navalha, caçador, tombo que o capoeira dá arrastando-se no chão sobre a mão e o pé esquerdo e estende a perna direita de encontro aos pés do adversário. Então, muito parecido com uma negativa fechada de hoje em dia, né? Rabo de arraia, então já é um golpe que já existia nesse período. Volta sobre o corpo, rodando uma das pernas de encontro ao inimigo. E assim vai, tem várias gírias, né? É um livro muito interessante. E aí pra gente ver como que a capoeira era organizada nesse período, né? Se fosse para traçar um paralelo com hoje em dia, eu diria que as maltas de capoeira e a capoeiragem era muito semelhante ao que é o tráfico de drogas atualmente, né? Então, grupos rivais que disputam regiões, domínio de certas regiões, que são considerados um temor pela sociedade,
né, do período, assim como o tráfico de drogas é hoje em dia, que são altamente condenados e que são perseguidos pela polícia, que se entram em confrontos com a polícia, né? Então, é mais ou menos o que é o tráfico de drogas hoje em dia, seriam as maltas de capoeira carioca no século XIX. Então é isso, eu acho que eu já falei muito, né? Não quero deixar o vídeo tão longo. No próximo vídeo eu vou voltar a falar sobre esse livro aqui, do Plácido de Abreu, e vou falar sobre a capoeiragem, o envolvimento da Guerra do Paraguai, o envolvimento da capoeira e das maltas com a política. Então é isso, acompanhem o próximo vídeo, compartilhem esse aqui, curtem, indicam para amigos e até a próxima. Valeu!